O certo é errado e o errado é certo. Olá, boa noite. Aqui é a irmã Del Matos. Estou aqui todos os dias orando e intercedendo a Deus pela humanidade. Eu te convido hoje a fazer parte dessa campanha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seus pedidos de orações. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos preparar para a volta dele. A volta dele está próxima. Todos os dias nós estamos falando, estamos pregando, mas uma boa parte da humanidade não crê, não acredita nos sinais. Eles acreditam que aconteceu muitas atrocidades na Terra. Eles acreditam nos líderes que lideraram os países, que está escrito nos livros, né? Nos Atos, nas crônicas, mas eles não acreditam no que Deus deixou escrito, que Deus inspirou homens para deixar escrito. Muitos não acreditam que a promessa que Deus fez a Abraão, que aquela terra seria dos descendentes dele. Muitos não acreditam. Então não adianta nós discutirmos, nós falarmos, porque as pessoas, quando ela está com a mente cauterizada, que aquilo é certo, por mais que nós viemos falar, ela não vai entrar na cabeça dela, não vai entrar na mente. Então o nosso dever é alertar. Nós somos mensageiros da profecia do Senhor, como Daniel falou. Tudo que está acontecendo hoje, Daniel falou. Há milhares de anos atrás, Daniel falou que ia acontecer. E hoje nós estamos aí vendo tudo o que está acontecendo. Mas nós somos os bíblias, somos os crentes fanáticos, somos loucos. E eu prefiro ser louca com Jesus do que certo sem Jesus. Porque a nossa loucura é sabedoria para Deus. E a nossa sabedoria para o mundo é loucura. Então, nós preferimos viver da maneira que estamos vivendo. Deus, quando ele falava com Moisés, ele falava abertamente. Mas Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ele falava por parábola. E muitos não entendiam. Muitos ficavam falando. Certa feita, Jesus falou que para onde ele ia, ninguém poderia ir. Ele ia para um lugar e ninguém naquele momento poderia ir. E aí o povo começou a falar, será que ele vai se matar? Será que ele vai se suicidar? Porque onde Jesus estava falando que ele ia para a morte de cruz. E naquele momento os discípulos não poderiam ir, porque quem ia passar pela morte de cruz era ele naquele momento. Mas depois Pedro também passou por morte de cruz. E muitos foram mortos, apedrejados. Com o primeiro mártir foi Estevão. Estevão ele estava ali falando da morte de Jesus e da ressurreição. Quando ele falava ali, Saulo estava ali, do lado ali. Então os povos ficaram tão irritados quando ele falou, né, que Jesus veio e o povo rejeitou. Nós sabemos que os judeus rejeitou Jesus. Nós sabemos que Jerusalém rejeitou Jesus. Jesus chegou a ponto de chorar e falar: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas. Jerusalém matou muitos profetas. Inclusive Jesus foi morto por Jerusalém. Pelos aqueles povos ali. Foi aqueles povos que estavam ali, aqueles líderes da época que mataram Jesus. Mas foi o lugar que ele escolheu. Não sei porquê. Não cabe a mim entender porquê. Porque as coisas de Deus é loucura para o homem. Como a nossa fé também é loucura, né, para o mundo. Mas nós sabemos que um dia ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Aquele povo rejeitou e ele foi escolher os gentis. Aqueles que antes eu era gentis. Eu não conhecia Cristo. Eu servia a outros deuses, a deuses estranhos, né? Que muitas pessoas acham que é Deus. Eu fazia sacrifício a deuses. E hoje eu faço o meu sacrifício para Deus. Inclusive a minha vida eu entreguei a Ele. Viver para mim com Cristo é lucro. Morrer para mim com Cristo é lucro. E viver também é lucro. Porque eu estou com Ele. E Ele diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ele diz, todo aquele que crê, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz para a igreja. Então aqueles que é de Deus vão entender, os que não é de Deus não vão entender o que estamos falando. Ele diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e os bodes ele não ouve. Então existem as ovelhas e os bodes. As ovelhas ouvem. Não adianta vir outro pastor estranho
que a ovelha não vai seguir. Nós somos seguidores de Cristo. Por isso, nós estamos todos os dias. E eu convido aqueles que querem, né, aceitar a Cristo. Não vai ter desculpa naquele grande dia de você falar, eu não ouvi falar. Porque muitas pessoas ouvem a pregação, ouvem a mensagem. Independente que você aceite ou não, a palavra é essa. Foi ele que deixou escrito. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você está ouvindo. Independente do seu crédulo religioso, se você é um espírita, um candomblecista, se você é um ateu, você está ouvindo a mensagem. Então, independente que você creia ou não, Deus é Deus. Se você quiser, Ele é Deus. Se você não quiser, Ele é Deus do mesmo jeito. Se você aceitar, Ele é Deus. Se você não aceitar, Ele é Deus do mesmo jeito. Agora tem aquele dia que Ele vai dizer para muitos, afasta de mim, maldito, que eu não te conheço. Aí muitos vão falar, mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio, curei enfermo. Ele disse, eu não te conheço, afasta de mim. E vai falar para aquela outra multidão que vai estar do lado dele, dizer, entra bendito do meu Pai para o gozo do teu Senhor. E você quer estar do qual lado? É preciso que você aceite o agora, para ele dizer, vem bendito do meu Pai. Não se iluda, não existe ninguém que possa te salvar, a não ser Jesus. Você pode ver as forças do mal fazendo coisas. Moisés, quando ele chegou ali na frente de Faraó, Moisés e Arão lançou o cajado e aquele cajado se transformou numa serpente. Aí os agoeiros que estavam do lado de Faraó também jogou o cajado dele também virou em serpente. Só que eles falaram, é um truque, nós também sabemos fazer isso. Só que o cajado de Arão engoliu todas as serpentes que estavam ali, dos agoeiros. E depois Arão estendeu a mão novamente e pegou o cajado de volta. O cajado se transformou em um simples pedaço de pau novamente. Porque o inimigo ele quer imitar as coisas de Deus e aí ele quer distorcer a palavra do Senhor para que você não venha se converter. Mas busque a presença do Senhor, ainda é tempo. Ele está voltando, ele está dando oportunidade. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra. Eu te amo, Jesus. E muito obrigada, Senhor, por o Senhor abrir a minha mente, o meu entendimento de buscar a Tua presença, a Tua face. O Senhor é o meu único Deus. O Senhor é a minha luz e a minha força e a minha fortaleza. E eu te adoro, Jesus. Por isso eu entrego a minha vida, a vida da minha família e de todos que aceitarem essa oração, esses que ouvem e entendem e buscam a Tua face. E pede misericórdia. Diz, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia, me dê uma nova oportunidade, uma nova chance. E o Senhor dá. E assim, meu Pai, no Brasil, fora do Brasil, meus irmãos de Moçambique, da Alemanha, meus irmãos da Palestina, de Israel, do Irã, do Iraque, aí da Rússia, da China, não importa onde eles estejam, são meus irmãos. Porque o Senhor, Pai, o Senhor não faz exceção de pessoas. Os governantes, muitas das vezes, eles não deixam a Tua palavra entrar. Mas quando o Senhor quer, o Senhor deixa. Sua palavra entra em qualquer lugar. Ainda que os meios de comunicação não passem a mensagem, o Senhor usa alguém para levar. Alguém viaja, chega lá, leva a mensagem. Mesmo que seja no escondido, ele leva a mensagem. E o Senhor faz com que essas pessoas se entreguem para Ti, de corpo, alma e espírito, e em verdade. E assim eu entrego a minha vida, a vida de todos nas Tuas mãos, na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor para todos.